Boa noite, pessoal. Hoje a gente está no último dia de debate sobre o tema quarentena e o que ela impacta na vida do atleta, né? Esse cenário novo que a gente se deparou. Temos aqui um convidado muito especial e desde já eu quero agradecer, Tiago, a sua contribuição, tudo que você somou com essa sua visão multidisciplinar que a gente tem sobre o tema. Em primeiro lugar, eu quero passar essa bola para você te perguntando sobre o que você viu de dificuldade em relação a esse novo cenário que você se deparou. Porque eu sei que você está acostumado a lidar com o atleta ali no dia a dia, a ter um vínculo com esses atletas. Então, assim, quais são as dificuldades que você acha, né, os pontos mais difíceis de lidar com o atleta e fazer essa preparação física à distância? Boa noite a todos. Feliz por estar participando deste momento com vocês aqui, pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, em especial o grupo da Liga Esportiva de Fisioterapia. Agradecer o convite da Júlia Rodrigues e estou muito feliz em poder participar deste momento com vocês, e contribuir um pouquinho da nossa vivência que a gente está encontrando frente a esse isolamento social imposto pela Covid-19 no esporte de alto rendimento. Meu nome é Thiago Neves, sou preparador físico do Santos Futebol Clube, sou mestrando pela Universidade Federal de São Paulo, no programa de pós-graduação em Ciência Interdisciplinar da Saúde. Temos uma visão multidisciplinar, como é o tema da nossa conversa de hoje, né, do que foi proposto, e nesse sentido abordar um pouco como foi afetado os nossos atletas, o nosso tipo de intervenção feito diariamente frente a um cenário como estamos enfrentando. Tá? Foi uma dificuldade imensa de enfrentar, a princípio, este cenário. Né? Foi algo muito inoportuno e pego de surpresa, que fez com que a gente mudasse drasticamente a nossa rotina. Né? Os atletas, eles precisaram ter uma preparação física, entre aspas, alternada frente ao que eles vinham fazendo. Estávamos com mais de um mês de preparação, altas cargas de treinamento, um controle bem aproximado frente a isso. E abruptamente mudou o cenário, mudou o contexto e precisamos nos reinventar para não ter agravamentos frente a esses atletas na questão de performance, né? Então, um detalhe muito importante é esses atletas, eles não estão em período de treinamento esportivo, eles estão, o que eu diria, em um processo de minimização dos agravos impostos pelo esse isolamento social, né? Então, o que aconteceu? Um ponto primordial nesse contexto: adaptar as rotinas de treinamento para os atletas fazerem em suas casas. Né? Então, seguindo as orientações e recomendações da Organização Mundial da Saúde e de todos os órgãos referenciados por ciência, a gente buscou orientar esses atletas sobre o que era esse problema e de que forma a gente conseguiria incluir as nossas rotinas frente a esse cenário. Né? Então, esse foi o primeiro passo de conscientização e orientação. Tá? A preparação física, como eu falei, ela teve uma mudança radical nesse contexto. Ou seja, esses atletas não poderiam mais estar saindo de casa, não podem estar saindo de casa para fazer suas atividades físicas, visto que não tem academia para eles fazerem em casa também. Então a gente teve que bolar exercícios para que eles conseguissem realizar no âmbito das suas residências. Ou seja, com várias limitações, sem pesos livres, sem equipamentos de academia e exercícios que eles conseguissem realizar de uma forma que se aproximasse do que a gente encontra no ponto de vista ideal. Tá? Então essa foi uma dificuldade, mas que rapidamente a gente conseguiu solucionar, tendo um programa de treinamento ilustrativo nas suas execuções de imagens, de tipo de exercício e de fácil visualização. Também foi disponibilizado a nossa assistência durante a execução dos mesmos, no qual os atletas tiram as dúvidas e tem a nossa supervisão aproximada. Tá? Então, basicamente, é isso. A segunda pergunta vem falar mais sobre as inovações.
Então, o que você teve que inovar ou readaptar ou pensar diferente para adequar à realidade dos seus atletas? Porque a gente sabe que nem todo atleta tem uma disponibilidade vasta de materiais em casa, né? Então, como que você lidou com isso a princípio? Bom, reinventar e inovar sempre é um vocabulário que está presente na rotina de qualquer preparador físico, de qualquer membro que trabalha com ciência, membro que trabalha com esporte, porque a gente sabe que os recursos muitas vezes são escassos e a gente precisa estar se reinventando no que tange a estes aspectos. Então, primeira coisa foi readaptar as nossas rotinas. Então, buscamos rapidamente solucionar como que seriam feitos os controles de carga, mesmo à distância. A gente não teria esse feedback real pessoal com esses atletas. As correções de movimentos que esses atletas têm frente a um cenário ideal que a gente está presente, eles não estão, né, presencialmente com a gente, mas a gente surtiu efeito através de vídeos, de dúvidas no momento dos treinamentos e principalmente ter uma rotina para esses atletas. Esses atletas eles treinam em horários definidos, esses atletas eles treinam como se estivessem no clube, né? Então todas as rotinas eles têm que passar as escalas de treinamento, eles têm que passar o tempo de duração dos treinamentos para tentar minimizar os efeitos que a gente está passando por conta do isolamento social. Tá? Então foram readaptações importantes, mas que rapidamente conseguimos contornar, e o feedback que os atletas repassaram para a gente foi o mais importante nesse contexto. A gente consegue trabalhar em cima do que eles estão reportando, do que eles têm de materiais, do que eles estão conseguindo executar. Tá? Então, basicamente, a gente consegue readaptar frente a o que esses atletas passam para a gente. Não tem espaço suficiente para fazer tal exercício, a gente adapta num determinado tempo, num determinado momento para cada atleta, mas buscando sempre trazer a um grupo todo exercícios que eles consigam fazer para não deixar que alguns percam, por exemplo, um exercício frente a um problema de material, por exemplo. Tá? E para a gente finalizar, eu gostaria de saber como que você está tendo controle disso, como que você está monitorando, como que você está recebendo os feedbacks, como que você está tendo controle mais ou menos dessa rotina deles. O controle de treino ele é feito diariamente, né? Assim como a gente faz nos treinamentos dentro do clube. São controles pré-treino, no qual a gente aborda como esses atletas perceberam a sessão anterior, como eles encontraram de respostas frente aos estímulos, ou seja, as escalas de dor e recuperação eles me passam já antes de iniciar uma nova sessão. E ao final do treino eles passam as escalas referente ao estímulo novo que foi dado, ou seja, a PSE do treino. O monitoramento ele é feito via mensagens, no quais os atletas eles trazem essas escalas, a gente faz o controle de carga interna deles de uma forma bem simples e objetiva para entender e programar as demais sessões e ver se está de acordo com o planejado. Os feedbacks que esses atletas passam é muito importante nesse momento, porque são exercícios novos, são estímulos diferentes no contexto que a gente vinham sendo trabalhados. Ou seja, não tem bola muitas vezes, são espaços reduzidos, esses atletas eles estão sofrendo uma questão de readaptação de estímulos, né? Então, no nosso caso, pouco mais de um mês de treinamento, são estímulos que precisavam ser dosados porque houve uma mudança muito radical no contexto, né? Então, começamos com um pouco, reduzindo o volume para eles terem novas adaptações frente ao contexto, para depois a gente conseguir progredir com tempo e intensidade, principalmente dos exercícios. Então, a resposta que esses atletas trazem frente a essas demandas que é imposta, a gente permeia as novas ações que vêm pela frente. Ou seja, exercícios que têm muita dificuldade de execução por limitação de material, um exemplo, a gente consegue modular para esse grupo de atletas. Exercícios que esses atletas têm limitação por questão de espaço, também modulamos e ajustamos com outras alternativas. Precisa desse refinamento
dia a dia, porque isso é uma situação nova que muitas vezes vai surgir dificuldades, a gente precisa estar sempre aparando as arestas. A rotina deles, como eu falei, eles têm horário, é soltada uma programação sempre ao final de cada semana, da semana seguinte. Então eles têm na sua agenda, determinado durante a semana inteira, os horários de cada treinamento, de cada dia, de cada sessão do treinamento deles já é pré-determinado. O controle é feito através de imagens, de vídeos, no qual a gente consegue corrigir alguns movimentos e potencializar as ações. São trabalhos que a gente aprimora a questão de mobilidade, de alongamento dinâmico, de recrutamento, de padrão motor, coisa que a gente consegue refinar com um pouco mais de qualidade por ter esse tempo hábil. Então a gente consegue dar mais dinâmica nos exercícios por conta de ter um tempo hábil. Embora a gente trabalhe com um grupo muito elevado de atletas e que a gente não está supervisionando olho a olho. É um fator que eu julgo ser muito importante, a gente está no olho a olho. Porém, precisamos readaptar, precisamos reinventar e esse é o nosso papel nesse momento. Levar esses atletas o melhor que a gente consegue oferecer e minimizar os efeitos deletérios desse isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19. No mais, entender as demandas, progredir as cargas, saber as limitações, trabalhar com aspectos de outros profissionais, orientando esses atletas, por exemplo, na questão alimentar, na questão social, orientação frente ao cenário que a gente está enfrentando, principalmente perspectivas futuras, para não trazer um contexto de ansiedade exacerbada e atrapalhar na nossa rotina. Então, eu encerro a minha fala por aqui, agradecendo novamente ao pessoal da Liga Esportiva de Fisioterapia, em especial a Júlia Rodrigues, pelo convite realizado. Fico à disposição para esclarecimentos. Mais uma vez, meu muito obrigado a todos e um forte abraço. Fiquem com Deus. Boa noite.